Amém? Deus abençoe sua vida essa noite. Vocês estão felizes? Amém? Já cumprimentou quem está perto de você, quem está ao seu lado? Se você ainda não fez isso, eu quero te convidar a fazer. Se você já fez isso, faça isso de novo. Abençoe a vida do seu irmão. Fale que ele é bem-vindo na casa do Senhor. Amém? Glória a Deus. Muito bom você estar aqui, mais uma sexta-feira. E nós iremos dar sequência em Mateus capítulo 7. Quero te convidar a abrir Mateus 7. Tá dando alguma zoeira. Vê o que é. Tá dando alguma ressonância. Desliga os instrumentos. Mateus capítulo 7. Todo mundo abriu? Podem se assentar, irmãos. Podem ficar à vontade. Que a gente vai fazendo uma leitura expositiva e explicativa. Então, aqui ainda é Jesus falando aos seus discípulos e à multidão. Amém? Todos comigo? Jesus estava onde aqui, gente? No monte, né? Esse é o famoso sermão da montanha. E a gente tem Jesus aqui com a multidão ao redor dele, querendo ser curada, querendo ser salva, querendo ser liberta de alguma enfermidade. E nós temos Jesus aqui libertando a multidão das maiores das enfermidades, que muitas das vezes não se manifesta no nosso corpo físico, mas sim na nossa alma, né? Então Jesus está aqui curando o interior das pessoas. Ele está pregando aqui a sua palavra, falando quem ele é, o que ele espera das pessoas, o que as pessoas devem fazer para aniquilar o pecado das suas vidas. Então a gente tem Jesus não somente curando a multidão no físico, como a gente leu em Mateus 5, mas a gente tem Jesus curando a multidão no espiritual, na parte onde ninguém vê. E aí começa falando: o juízo temerário é proibido. E vai falar assim, se você puder me acompanhar: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério que julgares, sereis julgados, e com a medida com que estiverdes medido, vos medirão também. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirias a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Até momentaneamente, a gente tem Jesus falando aqui sobre julgamento, né? E aqui a gente começa a entender um pouco, esse versículo é bastante conhecido. A gente começa a entender um pouco que Deus, ainda que Ele seja santo, Ele não assume um papel de juiz nesse momento. Ele assume um papel de perdoador. E quando Ele assume esse papel, Ele também convida os seus seguidores a assumirem o mesmo papel. Olha, vocês não podem julgar o próximo, porque se vocês julgarem o próximo, a mesma medida que vocês julgaram o seu próximo, também será usada para julgar vocês. E aí? Como que você vai conseguir fazer algo se você está com seus olhos impedidos? É isso que ele fala. Como que você vai tirar o cisco que está no olho do seu irmão, o argueiro, o ciscozinho que está lá, se tem uma trave no seu olho? Isso, na verdade, Jesus não está falando que tem literalmente uma trave no nosso olho e um cisco no olho do próximo. Mas Ele está falando que nós não podemos, nós não conseguimos, nós não temos capacidade. Então Jesus aqui já vai eliminar os fariseus hipócritas, porque existiam alguns ali escutando o que Jesus estava falando. Ele já vai eliminar ali: olha, vocês que pensam que são santos demais, vocês estão com a trave no olho, vocês estão impedidos, vocês não conseguem consertar o olho do irmão, porque vocês não estão enxergando. Então aqui, além de uma posição de não podemos julgar, Jesus está falando que além de você não poder, você não consegue julgar, porque o seu olho está impedido. E assim nós estamos, até que Cristo Jesus venha e nos resgate e nos faça nascer de novo. Estamos cegos, estamos com escamas nos olhos, estamos com traves nos olhos. E é muito por isso que Jesus vai falar: olha, não julguem, para que vocês também não sejam julgados, porque vocês estão julgando cegamente, vocês estão julgando sem enxergar,
Vocês estão julgando o que vocês veem por fora, as atitudes das pessoas, mas eu estou vendo o coração, eu sei a obra que estou realizando na vida daquela pessoa. E quando a gente julga, na verdade a gente está assumindo uma posição de cego em tiroteio. Já viu? Eu acho que tem aquela expressão que fala: estou mais perdido que cego em tiroteio. Todo mundo já ouviu? Já? Agora você imagina um tiroteio de cegos. É o julgamento, irmão. É um tiroteio de cego. Você não consegue julgar e você fica julgando todo mundo. E Jesus está claramente explicando. No verso 5: tira primeiro a trave do seu olho, e então verá claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então, na verdade, Jesus, além dele, ele combate o julgamento, não falando para você se calar eternamente. Olha, você não pode julgar, você não pode corrigir o irmão, você não pode assumir posições, assumir fatos, você não pode fazer. Jesus não está falando isso. Ele está falando: faça isso quando você não tiver trave alguma no seu olho. Então ele está combatendo aquelas pessoas hipócritas, aqueles que falam dos outros, mas a vida está errada. É aqueles que apontam o erro do próximo, mas está a si mesmo cometendo o erro. Então quem é essa pessoa? São os hipócritas. Jesus, ele vem para combater a hipocrisia e os hipócritas serem convidados ao arrependimento. Então aqueles que tentam corrigir o próximo, estando a sua vida errada, estão sendo hipócritas. Então qual é a posição bíblica com relação a isso? Em primeiro lugar, eu preciso ter a minha vida consertada. Eu preciso ter a trave do meu olho retirada, para que então eu vá tirar o argueiro, o cisco do olho do meu próximo. É possível, desde que você não esteja com as suas vistas impedidas disso, impedidas de te fazer tomar essa atitude. Então, Jesus, ele combate o julgamento do hipócrita, o julgamento do ímpio, o julgamento de quem não serve a ele, o julgamento de quem se acha santo e na verdade não é, de quem acha que está bom demais, mas não está. Jesus combate aí, e em seguida olha o que ele vai falar, verso 6: não dei aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. Ele está falando de quem não é santificado pelo Senhor, de quem não tem uma vida transformada, de quem não nasceu de novo, porque ele vai falar de cães também, vai falar de porcos. Cães e porcos aqui, irmão, não está fazendo menção literal ao animal, cão e porco, mas é uma linguagem figurativa que Jesus está usando aqui para se referir a pessoas selvagens, alheias e que não fazem parte dali do corpo de Deus, do corpo de Cristo. Até mesmo em Reis vai falar sobre os cães, e vai falar que os cães, na verdade, na época, eram cães selvagens. Não era igual a gente tem os nossos cachorrinhos hoje em casa, né? Coitado, eu olho para o cachorro que está na casa da minha mãe e eu fico pensando: nossa, coitado, é um cão. Só que na verdade a linguagem que Jesus usa não é nesse sentido desses cães domésticos, porque os cães na época, irmão, eram cães selvagens que andavam em bando e destruía tudo por onde passava. Jesus está se referindo a isso. Esses cães, esses porcos, são pessoas alheias ao reino de Deus, alheias à aliança que Deus fez através de Jesus. E aí o convite é: retira a trave do seu olho, deixa de ser cão, deixa de ser um porco, entre aspas, deixa de ser uma pessoa que julga o próximo, mas passe a ser um pacificador, assim como ele vai falar antes. Anteriormente Jesus estava falando: sejam pacificadores, o reino do céu são dos mansos, são dos humildes. Então onde tem hipocrisia, irmão, não tem reino do céu anunciado. Onde tem pacificador, onde tem graça, onde tem perdão, onde tem misericórdia, aí habita o reino de Deus. Então, nesse início, Jesus está batendo muito em cima disso: não julgueis, para que não sejais julgados. Porque se nós, com a trave nos olhos, estamos julgando o próximo que a gente nem está enxergando direito, então Jesus também vai julgar a gente da mesma forma que nós estamos julgando o nosso próximo. Então o convite é: não julgue o próximo. Não é tão mais fácil a gente anunciar o evangelho do que ficar julgando os outros? Sim ou não? Amém ou não amém? É muito mais fácil, gente, a gente
agir com misericórdia, ajudar quem precisa. Porque, na verdade, o exercício no comodismo é você ver uma pessoa pecando e o que você pensa? Ah, é só mais um pecador miserável, vai para o inferno, vai queimar no inferno e eu não estou nem aí para ele. Que ele se exploda. Essa é a reação do comodismo, mas a reação dos filhos de Deus tem que ser: olha, eu preciso anunciar a verdade para ele, porque o meu coração foi regenerado e eu sei que Jesus pode regenerar a vida dele também. Então que a gente assuma essa posição, porque é um ensinamento de Jesus. Novamente, a gente está passando de forma exaustiva sobre o Sermão do Monte, porque o Sermão do Monte é para alinhar o nosso caminho. Na verdade, Jesus quer alinhar você com o reino dele. Entender sobre essas coisas vai te alinhar, vai te trazer: não, calma aí, eu estou agindo dessa forma, você está agindo julgando as pessoas. Isso, irmão, vai muito além de um julgamento como os fariseus faziam lá, quando pegaram a mulher no adultério. Vocês lembram? Todos lembram? O que aconteceu? Os fariseus apresentaram ela diante de Jesus, e Jesus falou: aquele que não tem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Olha que fantástico. Jesus está se referindo a exatamente esse ponto quando ele fala sobre isso. Hipócrita, tira a trave do seu olho. Vocês querem corrigir a irmã? Vocês querem corrigir quem está no pecado? E o seu pecado? Esse é o confronto de Jesus. E aí qual que é a posição? A posição que ele assume diante daquela mesma mulher: filha, onde estão os seus acusadores? Aí ela fala: foram embora, não tem ninguém aqui para me acusar mais. O único que poderia estava lá, que era santo. E o que ele fez? Eu também não te condeno, vai e não peques mais. Então Jesus age com graça e com perdão, e é assim que a gente deve agir diante dessas situações da nossa vida. É assim que a gente deve se posicionar, porque convém que a gente se posicione dessa forma, e Deus está alinhando o nosso coração ao ensinar isso para a gente, amém? Isso é zelo do céu, irmão. Isso vale mais que ouro, mais que prata. Isso vale mais do que qualquer tesouro que você possa acumular nessa terra. O ensinamento de Jesus acerca de como devemos nos portar diante da sociedade e do nosso próximo. E aí, versículo 7, se você puder acompanhar, Jesus começa um novo tema, onde ele vai falar para a gente orar, né? Olha bem: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate se abre. Qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem? Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-vos também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Olha que interessante. Jesus, na Bíblia aqui, tem uma divisão, mas Jesus está falando da mesma coisa. Olha o verso 12: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-vos também a eles. Ou seja, tudo que você quer colher, plante. Você quer colher perdão? Plante perdão. Você quer colher misericórdia? Plante misericórdia. Você quer colher expiação pelos seus pecados? Faça o perdão e não julgue o próximo. Aprenda que o próximo também erra e você também. Jesus está falando exatamente do julgar e não julgar. Tudo que vocês querem que façam com vocês, façam com o próximo. Ou seja, sabe quando a gente senta e fala mal do outro, fala mal do irmão pelas costas? Você gostaria que fizessem isso com você? Sim ou não? Eu não gostaria. De verdade. Acho que é muito constrangedor para a gente. E vocês já repararam quando uma pessoa fica sabendo que, quando você descobre que alguém está falando mal de você pelas costas, qual que é a sua reação? Uma reação de tristeza, de ira, um misturado ali de ira, de tristeza, de chateação. Por quê? Porque é ruim. Então, quando a gente se assenta para falar mal do outro pelas costas, de outra pessoa pelas costas, ou julgar o irmão, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo exatamente o que a gente não gostaria que fosse feito com a gente. E Jesus está falando o contrário: façam com o outro aquilo que vocês gostariam que fizesse com você. Então, o que na verdade é a fofoca, é essa hipocrisia?
é uma grande oposição ao reino de Deus, é uma grande oposição ao reino de Cristo. Isso não importa, irmão, no ambiente que você esteja. A gente não tem que se ajuntar em rodas para falar mal daqueles irmãos que estão agora numa boate, ou num botequim, ou fazendo qualquer outra coisa que não seja estar na igreja. A gente não pode se assentar em família e apontar o dedo para aqueles que estão cometendo pecados, aqueles que estão errando. Na verdade, as nossas reuniões são para a gente orar por essas pessoas, são para a gente tentar resgatar essas pessoas que estão indo por um caminho de morte. Então, quando eu me posiciono dessa forma, eu estou cumprindo a vontade do Senhor. Olha bem, tudo quanto, pois, quereis que os homens façam, assim fazei também. Eu tenho um exemplo peculiar meu, que nos momentos finais da minha vida mundana, existia uma pessoa orando por mim. Hoje é minha esposa, ela está ali sentada, ela orava por mim. Então ela poderia me julgar, ela poderia falar: olha, o Rickson está lá, está na boate, ou está em qualquer outro canto, está tocando no mundo, está fazendo isso, está fazendo aquilo, o Rickson não está obedecendo a lei de Deus, e falar mal de mim pelas costas. Ela poderia fazer isso, mas ela fez? Não. Por que ela não fez? Porque o coração dela estava alinhado com o que Jesus falou, porque ela gostaria que alguém orasse por ela se ela estivesse na mesma situação também. E aí ela se posicionou dessa forma, e a gente consegue visualizar o ensinamento de Jesus. Tudo aquilo que você quer que faça com você, faça com o próximo. Só faça com o próximo aquilo que você quer receber também. Então, se falar mal dos outros pelas costas é ruim, alguém falar mal de você sem a sua presença, se você fizer isso, você está descumprindo uma lei, um mandamento expresso de Jesus, um mandamento direto, falar da boca de Jesus. Amém? Isso é só um exemplo, irmão. Esse exemplo de falar pelas costas é só um exemplo. Tem várias outras coisas. Se você errasse, você gostaria que o irmão apontasse o dedo para você, apontasse o seu pecado, o seu erro, expôsse isso ao público, expor isso às pessoas e te ridicularizar? Não. Então, quando o irmão peca, a gente tem que fazer isso? Não. Porque eu não gostaria que fosse feito comigo. Por que eu vou fazer com o próximo aquilo que eu não gostaria que fosse feito comigo? É um ensino claro. A sociedade usurpa esse ensino, mas é um ensino de Jesus, não é do mundo, é um ensino bíblico, cristão. Esse é o posicionamento do cristão. Tudo quanto, pois, vocês quereis que os homens façam com vocês, façam a eles. Por quê? Por que Jesus quer isso? E ele fala logo em seguida: porque esta é a lei e os profetas. Então Jesus, ele não está desprezando o Velho Testamento, mesmo falando isso, mesmo falando sobre fazer, plantar para poder colher. Ele está falando que é referente à lei e os profetas. Ele não está eliminando o Velho Testamento, ele está trazendo o Velho Testamento para a realidade daquele povo. E então a gente chega nas duas estradas e os dois fundamentos logo em seguida, mas olha bem: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Jesus está se referindo a um assunto separado, irmão, do que ele já está falando? Não. Essa porta estreita é esse posicionamento de não julgar o próximo. Essa porta estreita é esse ensinamento de fazer com o próximo aquilo que eu gostaria que fosse feito comigo. Esse ensinamento de Jesus não está separado do restante do sermão, porque ele está falando ali direto a mesma coisa. Ele não foi para casa igual a gente, ficou uma semana e voltou na sexta-feira no monte para continuar falando. Ele falou direto, é um relato direto. Então, falar sobre porta estreita e caminho apertado, caminho estreito, é falar sobre o sermão do monte como um todo. É espaçoso o caminho que leva à perdição, e são muitos os que passam por ela, mas estreita é a porta e apertado, além de estreita a porta, apertado o caminho que conduz para a vida. E Jesus já está falando: são poucos os que acertam, são poucos os que entram, que passam, que caminham por esse caminho, porque é difícil, irmão. Você acha que é fácil? Se fosse por nós, você acha que a gente conseguiria? A gente precisa dar todos os dias graças a Deus pelo Espírito Santo, porque se não fosse o Espírito Santo nos convencendo do mal,
A gente não conseguiria. Você não conseguiria. Por sua própria vontade, não conseguiria. Por quê? Olha o que Jesus está falando no verso 11. Por que a gente não conseguiria? Porque a gente é mau. Ora, se vós que sois o quê? Maus. A humanidade é uma raça caída, irmão. Nós somos merecedores da ira de Deus. Nós somos merecedores do castigo divino. Isso a gente merece. Só que Cristo Jesus recebe o que a gente merece para nos dar aquilo que a gente não merece. Amém? A gente não é digno da salvação. Somos dignos através de Cristo. Então, graças ao Espírito Santo, por quê? Porque Ele nos induz a seguir por essa vereda, por esse caminho. E quando a minha vontade bate de frente com a vontade do Espírito Santo, o que acontece? Qual a sua posição? Chegou na situação, na sua vida, em que você viu que na Bíblia está de um jeito e você está agindo de outro, o que você faz? Você conserta a sua vida? Ou você tenta consertar a Bíblia? Você tenta escanear a Bíblia no seu celular, jogar no PDF, cortar a parte que você não quer e imprimir a Bíblia de novo. Você faz isso? Não, ninguém faz isso, né, gente? Então, se a gente não tenta mudar a Bíblia e não muda o nosso comportamento, o que acontece? A gente vive um evangelho que na verdade não é o evangelho de Jesus. A gente vive a nossa história, o nosso caminhar, sem na verdade estar caminhando com Jesus. Pessoas que a vida toda estarão dentro da igreja, morrerão na igreja, mas vai chegar diante de Jesus e não vai ser salvo. É possível isso? É possível. Jesus deixa isso muito claro. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino. Mas quem que entrará no reino? Quem faz a vontade do Pai. E qual que é a vontade do Pai? Nós estamos lendo as 3 sextas-feiras. Jesus falando a vontade do Pai. Sejam pacificadores, não julguem. Façam com o próximo aquilo que você gostaria que fosse feito com você. Perdoem. Sejam misericordiosos, sejam mansos, sejam humildes. Bem-aventurados são vocês quando são perseguidos. Bem-aventurados são vocês quando sofrem pelo meu nome. Jejuem, orem, me busquem, bata a porta, vai abrir, vai achar, e busca e vocês vão achar, batei e vai se abrir, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate se abre. Jesus está falando isso é uma realidade. Não partiu de nós, porque a Bíblia fala, Jesus vai falar o quê? Não foram vocês que me escolheram, mas fui eu que escolhi a vós. Então o que aconteceu? Jesus veio. Então quando ele fala pedir e vai ser dado, é porque já está disponível. Quando ele fala buscar e achareis, por que a gente vai achar? Porque ele já está presente. Então a gente busca, a gente encontra Jesus. A gente quer ver Jesus, a gente vem na igreja, a gente quer conhecer sobre Cristo, a gente abre a Bíblia. E na época lá, para o pessoal, era busca e vocês vão encontrar, eu estou aqui, encarnado. Eu já estou disponível, batei, vai abrir a porta, eu vou abrir a porta, vocês vão entrar. Por quê? Todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, quem bate se abre. Por quê? Porque ele já está disponível, ele já veio, ele já se manifestou, ele já nos escolheu. Então ele está disponível para a gente. E aí ele vai falar, vocês acham que eu vou dar algo ruim para vocês? Vocês são maus e dão boas coisas para as pessoas. Imagina eu, não vou dar boas coisas àqueles que me pedirem? Então, Jesus vai falar, me busquem, vocês vão encontrar. Bate, a porta vai se abrir. Buscar e achareis, pedir e vai ser dado. Só que tudo está interligado no ecossistema, irmão, de cumprir a vontade de Deus. Não tem como você tomar posse dessas promessas sem tomar posse do que está escrito antes, sem tomar posse do contexto. Jesus não está aqui abrindo uma porta financeira para esse povo, Ele está abrindo a porta do coração dele, do reino dos céus, para que o povo seja salvo da sua miséria, do seu pecado, da sua ruindade. Jesus hoje, irmão, Ele não, nessa mensagem específica, eu te falar, Jesus não está abrindo uma porta financeira para você aqui, Jesus está abrindo a porta do céu para você entrar, irmão. Esse ensino para cumprir a vontade de Deus, irmão, é para que você seja regenerado, para que a gente seja restaurado, o nosso caminho seja aplanado, para que a gente ande de glória em glória, sendo regenerados, nascendo de novo pelo Senhor Jesus. O Senhor Jesus nos faz nascer de novo. Amém? Entrai pela porta estreita. Então olha, Ele dá um comando,
Em Mateus 7, versículo 7, ele dá um comando. Qual é o comando? Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e vai se abrir. E aí no verso 13, o que ele vai falar? Entrai. Ou seja, mais uma ação, mais uma responsabilidade minha e sua, mais uma responsabilidade que nós temos de tomar. Entrai pela porta estreita. Por quê? Porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. São poucos os que acertam com ela. Qual o nosso desafio diário, irmão? É acertar o caminho estreito. É acertar a porta estreita. Ainda que seja mais fácil, mais cômodo para você julgar todo mundo, falar mal dos outros pelas costas, pecar, não seguir os preceitos bíblicos, não caminhar conforme o Evangelho, ainda que seja mais cômodo para você, irmão, você tem que fazer aquilo que não é cômodo. Você tem que sair da sua zona de conforto. Jesus quer tirar da zona de conforto. Você tem que perdoar o próximo, você tem que ser pacífico, você tem que ser humilde, você tem que ser manso. Você precisa ser essas coisas, porque sendo assim, você vai acertar o caminho. Jesus não está separando esse ensino. Na sua Bíblia pode estar separada um título escrito As Duas Estradas e 2 versículos juntinhos. Pode estar, mas não está separado. Jesus está falando de uma coisa só, que é cumprir a vontade do Pai. E de quebra ele já fala de falso profeta. Olha, acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados como ovelhas, mas por dentro são lobos, roubadores ou devoradores. Pelos seus frutos conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas quem? Aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direis explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Isso é forte. A gente não está falando aqui, irmão, de uma pessoa que não frequentava a igreja, que ia para a boate, que ia para o botequim, que ia para os shows, que ia beber, que ia se drogar, que ia fumar. Jesus não está falando desse povo. Jesus está falando de crente. São pessoas que profetizam em nome de Deus. São pessoas que expulsam demônios. E são pessoas que praticam milagres, que fazem milagres. E Jesus está falando que essas pessoas, se elas não fizerem a vontade de Deus, elas serão condenadas ao inferno. Jesus está explicitamente, de uma forma clara, Jesus está falando de forma clara: nunca vos conheci. Como pode alguém conhecer Jesus e Jesus não conhecer ele? É possível? Segundo a minha Bíblia é. Eu acho que a sua também. É possível você conhecer Jesus, irmão, mas Jesus não te conhecer. É possível você saber de cor e salteado todos os versículos bíblicos, tudo que a Bíblia fala, tudo que a Bíblia ensina. Se você não pratica, não adianta. Se você não pratica, você vai ser aquele que Jesus não conhece. Então você conhece Jesus, mas a pergunta que fica hoje no ar para você pensar é: Jesus te conhece? Jesus sabe quem você é? Jesus está alinhado? Você e Jesus estão alinhados no mesmo propósito, fazendo a mesma coisa, seguindo os mesmos preceitos? Você é uma cópia de Jesus? Você se parece com Jesus? Essa é a dúvida. Porque assim como ele vai falar tudo que você quer que faça com o próximo, tudo que você quer que o próximo faça com você, faça. Quando ele fala para não julgar, para ser julgado, para não ser julgado, porque você está cego, você está com a trave no olho, não tem como tirar o cisto do olho do irmão. Assim como ele fala essas coisas, ele vai falar: vocês conhecem a árvore pelos frutos. Ou seja, você
tem uma vida regenerada pelo Espírito Santo, suas atitudes apontam para Cristo, você é uma pessoa pacífica, você tem fruto. Não só qualquer fruto, mas um fruto bom. E aí que a árvore que dá fruto, Jesus só vai podar ela para ela dar mais fruto. O objetivo de Cristo com essa árvore é que ela dê mais fruto e apareça mais. Mas e a árvore que não dá fruto? Ela tem a mesma essência? Tem. Ela é uma árvore, não é? É uma árvore. Nós estamos falando de duas árvores, não é? A que tem fruto e a que não tem. As duas são árvores, sim ou não? As duas são árvores, mas uma dá fruto e a outra não. E aí? O que faz com a que não dá fruto? Você corta ela, joga no fogo para ser queimada. E aqui está falando de inferno. Ou seja, a árvore a gente pode ler como sendo um crente. O crente está lá. Tem um crente que declara a sua fé, que dá fruto, e o crente que declara a fé em Jesus e não dá fruto. O que vai acontecer com o que não dá fruto? Ser jogado no fogo, vai queimar no inferno, porque Jesus não conhece. Está falando, gente, da mesma pessoa, está falando do mesmo ensino, a mesma coisa, fazer a vontade do Pai. Esse é o objetivo de Jesus com o Sermão do Monte, é apresentar à humanidade a vontade de Deus. E está lá o povo, tem um manco lá, Jesus, eu quero ser curado. Tem um cego lá, Jesus, quero ser curado. Tem um mudo, só levanta a mão. Tem uma pessoa coxa, tem uma pessoa que está com fluxo de sangue, tem uma pessoa que está com diversos tipos de doença, com lepra. Eles se ajuntam no monte, porque ficaram sabendo que Jesus estava curando na região. Então você imagina aquela penca de gente, tudo com problema físico, e Jesus chega e apresenta a vontade de Deus para eles. Jesus se assenta e de forma exaustiva ele vai falar: olha, sejam pacificadores, sejam isso. Você imagina você, irmão, com o braço quebrado, diante de Jesus, lá no deserto, lá no monte. Você está ouvindo Jesus falar do reino de Deus. Qual que é a sua reação? O que você quer? Jesus, só me cura para eu ir embora para minha casa. Eu não quero saber disso. Estou errado ou estou certo? As pessoas lá, a multidão que estava só ouvindo Jesus, está lá. A pessoa sofrendo dor, passando por uma coisa, passando por outra. Jesus curou um tanto de gente, se assentou no monte. A pessoa está lá só esperando Jesus acabar de falar para poder curar. Aí eu te pergunto e te confronto, irmão. É diferente hoje, nos nossos dias? A gente só quer receber aquilo que Deus pode dar, mas a gente não quer receber aquilo que Ele é. A gente só quer receber as bênçãos que Deus pode entregar, mas a gente não quer se comprometer em fazer aquilo que Ele quer que a gente faça. Não é diferente. Do mesmo jeito, no passado, irmão, você é gente, você é humano, assim como aquelas pessoas eram. Então, a agonia daqueles seres humanos de estar ouvindo Jesus falar do reino de Deus, sobre ser pacífico, muitas das vezes, pessoas que estavam passando por situações difíceis de vida. Você imagina um leproso lá ouvindo Jesus falar, que já estava afastado da comunidade, não estava tendo uma vida social, não se relacionava. Imagina um lunático ou um endemoniado que não tinha uma vida normal, está lá ouvindo Jesus falar. Jesus está falando de paz, de reino, do reino eterno, da porta estreita. As pessoas só querem ser curadas, só que elas não observam que Jesus está entregando algo muito mais valioso aqui, além, irmão, muito além do nosso físico. Sabia que você vai viver, a expectativa de vida hoje nossa está em torno de uns 74 anos, 73 anos mais ou menos, a expectativa do brasileiro. Então você para pensar, se por acaso você tem 50, segundo o censo, segundo a expectativa, você tem mais 23, 24 anos de vida. Já parou para pensar nisso? Eu tenho 25, irmão, é como se eu tivesse 49, 50 mais anos de vida. Só que a gente está falando de um tempo cronológico, e Deus está falando aqui, Jesus está falando aqui de um tempo eterno. Você vai ver muito pouco na terra, irmão, comparado com a eternidade. Muito pouco. Então, quando a gente se depara com essas coisas, olha, o seu orgulho, o seu ego ferido vai te atrapalhar a entrar pela porta estreita. O seu preciosismo vai te atrapalhar. O seu não me toque, a sua picuinha,
aquele probleminha que você sempre arruma, vai te atrapalhar a entrar no reino de Deus, vai te atrapalhar a caminhar pelo caminho estreito. E olha que interessante, você só vai ficar 70 anos da sua vida nessa terra. Você imagina chegar na eternidade e ser eternamente condenado ao inferno, porque você, por excesso de ego, você vai se arrepender amargamente, irmão. Você vai se arrepender amargamente. E qual que é o objetivo do ensino? É confrontar nossa alma. Olha, eu posso estar ferido, eu posso estar abatido, eu posso estar sendo aqui cuspido, o meu orgulho pode estar nas alturas, eu querendo agir dessa forma, mas calma aí, eu fui regenerado, eu nasci de novo, eu preciso da outra face, eu preciso andar a segunda milha, eu preciso entregar além da capa, o sapato, o tênis, que seja. Por quê? Irmão, é muito pouco que a gente vai ficar nessa terra. Então Jesus está falando de um trem eterno. As pessoas estavam preocupadas, eu quero ser curado, eu quero uma porta de emprego, eu quero um carro, eu quero conquistar aquilo, eu quero conquistar isso, olha, eu quero receber tantos mil por mês, eu quero buscar essas coisas. E Jesus está falando, calma aí, senta todo mundo aqui. O reino de Deus é dos pacíficos. O reino de Deus, os bem-aventurados são aqueles que sofrem pelo meu nome. Bem-aventurados são vocês quando são perseguidos. Deem a outra face. Quando você estiver orando, não fica orando nos cantos, aparecendo para os outros, não. Quando você estiver jejuando, não fica com cara de ruim, não, cara de mal, de abatido, de triste, precisa aparecer para os outros. Não julgue o seu próximo. Jesus, eu só quero enxergar. Não, acalma aí, você precisa aprender isso primeiro. Você precisa aprender que você não pode ir lá tentar tirar o siso do olho do irmão, porque você está na mesma miséria que ele. Porque quando Jesus se refere a pessoas más, aos maus, ele não está selecionando um povo, ele está falando de todo mundo. Vocês não são maus? Sabem dar boas coisas aos seus filhos? Quanto mais eu não darei boas coisas àqueles que me pedirem. Está falando de todo mundo, irmão. Você está com uma trave no olho, está querendo tirar o siso do olho do irmão. Você está com um pecado e você está tentando tirar o pecado do irmão. Deixa eu te falar, você continua pecando. Tira primeiro o seu pecado, seja regenerado, nasça de novo, para então você ir lá ajudar seu irmão a sair desse ambiente de pecado. Dá para entender isso, gente? Jesus quer confrontar você. Seu físico vai durar 70 anos, irmão. Bota isso na sua cabeça, 75, que passa é lucro. A expectativa de vida do brasileiro é essa. Passou, irmão, já está no lucro, glória a Deus. Em algum momento, nós iremos para a eternidade. Como que vai ser a nossa eternidade? Nós estaremos eternamente condenados ou eternamente salvos pelo Senhor Jesus? Cabe a gente escolher se o nosso ego e o nosso orgulho vai determinar aquilo que nós temos que fazer enquanto cristãos para herdar a vida eterna. E Jesus vai dar o último ensinamento no Sermão do Monte, no verso 24. E ele vai se referir a tudo que nós lemos. A última parábola é literalmente falando do que ele falou. Todo aquele que ouve as minhas palavras e pratica será comparado a quem? A um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu as chuvas, transbordaram rios, sopraram ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificado sobre a rocha. Jesus está falando aqui, irmão, de construção civil, tá? Ele está querendo falar sobre construção civil, está querendo ensinar, dar uma aula aqui de fundação, igual eu tive na aula, igual eu e o Stefano tivemos lá na faculdade. Ele estava dando aula de fundação, igual o professor nosso dava. É isso que Jesus está querendo falar para o povo? É ou não é? Sim ou não, gente? Não, Jesus não está dando aula de fundação aqui não, irmão. Jesus não era engenheiro, ele era carpinteiro, mexia com madeira. Então ele não estava dando aula de fundação, ele não queria que o pessoal soubesse que eles tinham que construir a casa deles na rocha. Qual que é o objetivo de Jesus? Está lá em cima. Todo aquele, pois que ouve minhas palavras. Aí Jesus faz uma mera comparação. Eu vou comparar ele a um homem prudente. O que é uma pessoa prudente? O que é prudência, irmão? Você sabe a definição de prudência?
Eu não sei como está no dicionário, mas eu vou falar uma maneira que eu aprendi sobre prudência, que fez muito sentido para mim. Prudente é aquele que sabe o que precisa ser feito e faz. O imprudente é aquele que sabe o que precisa ser feito, mas não faz. Qual o sentido de você construir uma casa na areia, meu amigo? Nenhum. Nenhum. Você sabe que você tem que construir sobre a rocha? Sei. Então por que você não constrói? Excesso de preciosismo, excesso de orgulho, excesso de ego, excesso de vontade, excesso de carne. Mas você sabe que você tem que construir sobre a rocha? Sei. Então por que você não constrói? Agora não. Deixa minha casa afundar. Jesus não está dando uma aula de engenharia civil, irmão. Ele está dando uma aula de obedecer a tudo que a gente leu nas últimas sextas-feiras. Aquele que ouve as minhas palavras é o que? Mateus 5, 6, 7, é só Jesus falando. É quem escuta isso aqui tudo que a gente falou. Eu vou comparar, quem escuta, não só que ouve, mas pratica, será comparado a um homem prudente, um homem sensato. Mas no verso 26 ele vai falar de quem escuta e não pratica. Olha, todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. O que aconteceu? Caiu a chuva, transbordaram rios, sopraram ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. É a justiça, irmão. Justiça. Tudo está se referindo a ouvir e praticar. Então estava o leproso lá ouvindo Jesus, e Jesus está falando o quê? Se vocês ouvirem e praticarem tudo que eu falei com vocês, eu vou comparar você a uma pessoa prudente, sensata, sem distinção. O leproso não ficava de fora, a mulher com fluxo de sangue não ficava de fora, o coxo não ficava de fora, o manco não ficava de fora, aquele que sofria de enfermidade, fluxo de sangue, que seja, a mulher que sofria disso, não ficou de fora. Todos, todo aquele, Jesus está se referindo a todos aqueles que estavam ali. Vocês que escutarem as minhas palavras e praticarem, eu vou comparar vocês a uma pessoa prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Todos. Então o leproso, mesmo que não fosse curado, estava edificado sobre a rocha. O leproso, mesmo que não recebesse aquilo que ele precisava no seu físico, se ele cumprir, se ele agir conforme Jesus ensinou, conforme Jesus falou, ele seria uma pessoa prudente. Se a pessoa que era cega agisse como Jesus falou, pessoa prudente, sem distinção. Mas quem ouve e não pratica, insensato, sabe o que precisa fazer e não faz. Tem muita gente assim, irmão. Muita gente que lê isso aqui e não. Plantar? Não, eu quero plantar qualquer coisa. Eu quero receber dos outros o que eu quero. Na hora de julgar, julga os outros. Mas Jesus está literalmente, irmão, nos confrontando a não fazer essas coisas. Então qual que é o objetivo do Senhor Jesus? É alinhar o nosso coração. Ele está alinhando você hoje. Se você tem dúvidas ainda do que foi falado, tanto na sexta retrasada, passada e nessa, você volta e lê de novo Mateus 5, Mateus 6, Mateus 7, porque são as palavras de Jesus para alinhar o nosso coração. Que era o início do ministério, irmão, de Jesus. Está bem no início. E aí vai dar o fim do Sermão do Monte. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Então a multidão, além de estar buscando uma cura física, a Bíblia relata que, Mateus relata, que elas ficaram maravilhadas da forma como Jesus falava. Elas foram buscar uma coisa, mas encontraram outra. E aquilo que elas encontraram, elas gostaram. Por quê? Porque a voz do Senhor Jesus falou mais alto nelas do que a voz delas próprias.
Assim, irmão, tem que ser com você também. Deixa que a voz do Espírito Santo fale mais alto em sua vida. Não permita que o seu ego, o seu eu, a sua carne, decida o que você tem que fazer. Nós temos que ser regenerados, irmãos. Nós temos que permitir que o Espírito Santo realize a obra dentro de nós. Nós temos que nos posicionar diferente, assumir uma responsabilidade diante de Deus. Deus, ele é 100% soberano, irmão. E você também é 100% responsável por tudo que você faz. Então, se hoje nos deparamos com a vida, vamos escolher a vida. E a vida é isso. Você pode até ser feio de chacota para os outros, mas Jesus vai falar: bem-aventurados são vocês. Você pode até sofrer pelo próximo, que o irmão pecou e você está triste por isso, mas jamais julgue o seu próximo. Permita que o seu coração seja movido por compaixão. Amém? A oração, irmão, vai te dar intimidade com Deus. A oração vai te dar intimidade. Assim como em um casamento, onde você precisa se relacionar com o seu próximo para construir a relação de intimidade, se relacionar com o seu cônjuge para construir intimidade, com Deus não pode ser diferente. Por isso que Ele vai falar, além de todas essas coisas, sobre oração, sobre buscar Ele, vocês vão encontrar, sobre jejum, sobre a oração perfeita, que é a oração do Pai Nosso. Orem dessa forma. Jesus quer construir a intimidade comigo e com você. E é por isso que nessa noite eu quero te convidar a se posicionar dessa forma. Não deixe, irmão, que o mundo dite o que você tem que fazer, como você tem que agir, quais atitudes você tem que tomar. Quem tem que ditar a sua vida é a Bíblia. É a Bíblia. Então tudo aquilo que foge da Bíblia, irmão, a gente não pode ir. Onde a Bíblia não tem voz, nós não temos ouvidos. Onde a Bíblia vai, eu vou. Onde a Bíblia para, eu paro. Onde a Bíblia me mostra, eu acolho, eu recebo. Mas o que a Bíblia não me mostra, eu não vou. E está tudo bem assim, irmão. Porque essa mera e momentânea tribulação não se comparam com o que nós iremos receber na eternidade com Cristo. Você crê nisso? Amém ou não amém?